palavra com os irmãos. Vamos ler o livro de Lucas. Por favor, vá comigo. Lucas capítulo 10, versículo 38. Amém? Livro de Lucas capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Posso ler, igreja? Lucas capítulo 10, versículo 38. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Vou ler também Gênesis capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Igreja, hoje quero partilhar com os irmãos a respeito deste cenário. Vemos um cenário em que Jesus entra para a casa dessas mulheres. E essas duas mulheres tiveram atitudes diferentes. Marta estava preocupada em servir Jesus, em receber bem Jesus na sua casa. Marta não estava necessariamente preocupada com algo errado. Ela estava preocupada em agradar Jesus também. E ela vai para a cozinha e estava a se esforçar para agradar o mestre, para servir bem, para atender bem o mestre. E era natural e legítima essa atitude de Marta. Mas a Bíblia diz que Maria aproveitou a presença do mestre e sentou-se aos seus pés para ouvir a palavra do mestre. E Marta vem reclamar, dizendo: mestre, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Peça a ela que venha me ajudar, eu preciso de ajuda para fazer o serviço. E Jesus diz a Marta: Marta, Marta, repete 2 vezes para chamar a atenção de Marta. Tu estás distraída, estás já fadigada com muitas coisas. Tu estás distraída, estás cansada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Tu estás distraída, estás cansada, estás ocupada com muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária. A tua irmã Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Eu quero focar nessas expressões. Jesus diz a uma que ela estava distraída, estava fadigada com muitas coisas. Coisas que até eram importantes do ponto de vista humano. Mas Jesus diz: você está distraída, você está cansada com essas coisas, que não são necessariamente más, mas estão a te roubar o foco daquilo que é necessário. A tua irmã, Maria, essa escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que é que Maria escolheu? Maria escolheu sentar-se aos pés do mestre para ouvir a palavra do mestre. Maria escolheu sentar-se aos pés de Cristo para ouvir a palavra de Cristo.
Eu quero dizer à igreja, quando nós saímos das nossas casas para virmos ouvir a palavra de Cristo, nós não estamos a perder o nosso tempo. Se calhar vamos olhar, mas eu já vou à igreja há 2 anos, eu vou à igreja há 4 anos e eu não vejo nada a acontecer na minha vida. Eu quero te dizer que quando nos sentamos para ouvir a palavra de Cristo, nós não estamos a perder o nosso tempo. Nós estamos a fazer um investimento, mas um investimento para a eternidade. Quando nos focamos em fazer outras coisas que até são importantes, nós estamos a investir. Quando trabalhamos, estamos a investir. Quando visitamos as nossas famílias, tudo o que fazemos, de alguma forma, é uma semente, é um investimento. Mas existem investimentos que são investimentos para já, para o agora, para essa temporada terrena. E existe um investimento que é um investimento para a eternidade. Por isso é que Cristo afirma: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Quer dizer, você escolheu uma parte que você vai ganhar alguma coisa, mas essas coisas que você vai ganhar podem te ser retiradas, você pode perder. Mas a tua irmã escolheu algo que ninguém lhe pode tirar. E eu quero dizer à igreja que tudo o que nós temos, nós podemos perder. Até mesmo aquilo que mais amamos, ou as pessoas que nós amamos, nós podemos perder. Mas há algo que ninguém pode roubar de nós: a palavra de Cristo nos nossos corações. Há algo que ninguém pode roubar de nós: a esperança que temos de estar um dia com Cristo. Aleluia. Então, Marta estava focada em fazer coisas importantes. E hoje nós estamos focados em fazer muitas coisas importantes. Estamos focados em trabalhar, estamos focados em estudar, estamos focados em melhorar a nossa vida, estamos focados em melhorar a nossa saúde, estamos focados em agradar o nosso marido, a nossa mulher. Isso não é necessariamente mau. Mas Jesus chama a atenção do facto ou da possibilidade dessas coisas que muitas das vezes até estamos a fazer na perspectiva de servirmos melhor a Deus. Eu tenho que trabalhar mais para conseguir trazer mais dinheiro à igreja. Às vezes até é mesmo no sentido de servirmos a Deus. Mas Jesus está a falar conosco: cuidado, para que essas coisas não se tornem distrações, para que essas coisas não se tornem embaraços, que nos impeçam de fazer o que é mais importante. Deus se agrada quando nós sentamos aos seus pés para ouvir a palavra dele. Porque muitas das vezes, se você prestar atenção em casa, para quem é pai, você vai dar 2 orientações a 2 filhos. Há um que você ainda nem lhe orientou em condições, ele ainda nem ouviu em condições, mas ele já está aí tentar cumprir a orientação que você lhe deu. Há aquele que é mais atento a ouvir a orientação. O pai está explicando, ele fica ali a ouvir a orientação. Olha, filho, vai na banca X, no sítio X. Esse que foi tentar cumprir rápido a missão, mas sequer ouviu perfeitamente a orientação. Quando ele volta a pergunta: olha, procurei, mas não achei. Ele estava apressado em agradar, mas não conseguiu agradar porque ele não ouviu a orientação como deve ser. Aquele que gastou tempo para ouvir a orientação, aquele que gastou tempo sentado a ouvir, esse vai e em poucos minutos consegue cumprir a missão que o Pai lhe mandou. Assim também é no reino de Deus, irmãos. Muitas vezes estamos muito focados em agradar a Deus, enquanto que Deus está a nos dizer: não vai ainda, fica aqui na minha presença. Deus, eu quero, você está focado, Deus está dizendo: não, fica aqui mais 1 minuto. Se ficares aqui mais 1 minuto a me ouvir, a prestar atenção àquilo que eu estou a te dizer, você vai conseguir cumprir melhor a orientação que eu vou te dar. Aleluia. Então, Marta estava distraída com as coisas terrenas. Marta estava distraída. É símbolo de um crente que está distraído com as coisas terrenas. É símbolo de um crente que está distraído com aquilo que é natural. Está a deixar de lado aquilo que é mais importante. É importante investirmos tempo em ouvirmos a palavra de Cristo. E por que é importante investirmos tempo a ouvir a palavra de Cristo? Porque a palavra de Cristo
ela tem um poder extraordinário para mudar as nossas vidas. E eu li Gênesis 1 porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: como é que Deus criou os céus e a terra? Qual é a ferramenta que Deus usou para criar o céu e a terra? Deus não pegou blocos para criar o céu e a terra. Deus não pegou ciência, Deus não usou tecnologia para criar o céu e a terra. A ferramenta que Deus usa para criar o céu e a terra é a sua palavra. Haja luz. E as coisas começaram a acontecer de forma que Deus olhava e via: uau, isso é maravilhoso. Então a palavra de Deus é a ferramenta que Deus usa para criar o céu e a terra. E eu pergunto algo aos irmãos: se a palavra de Deus pode criar os céus e a terra, o que é que a palavra de Deus não pode criar? Se essa palavra tem poder para fazer céu, que nós estamos a ver, o céu, e a terra que nós hoje pisamos, o que é que essa palavra não pode fazer? Será que essa palavra não pode curar? Será que essa palavra não pode libertar? Será que essa palavra não pode salvar alguém que está perdido? Será que essa palavra não pode educar os nossos filhos na correção do Senhor? Será que essa palavra não pode melhorar a nossa vida financeira? Será que não? Uma palavra que cria céu e terra, o que é que ela não pode fazer? Não há nada que a palavra não possa fazer. A questão não é o poder da palavra, é o quanto o crente tem da palavra. Amém. Aleluia. Muitas das vezes nós vamos olhar para dois crentes. Um acredita em algumas coisas, outro não acredita. Um vive as experiências de Deus e outro não vive. E nós somos todos filhos de Deus, é verdade. Mas não estamos todos no mesmo nível, no sentido de viver as experiências de Deus na nossa vida. Isso é verdade. Podemos estar todos na mesma igreja, mas não estamos todos no mesmo nível, no sentido de viver as experiências de Deus na nossa vida. Existem crentes que, se você lhe falar de cura, ele vai olhar logo como algo místico. Não, eu não acredito nisso. Mas ele é filho de um Deus que criou o corpo humano. E ele tem dificuldade em acreditar que Deus pode mudar pâncreas, pode mudar estômago, que Deus pode operar nessa área. Ele acredita que um médico natural pode curar, mas Deus não pode. É por causa do nível da palavra que ele tem no coração. E aquele que acredita, por quê? Por causa do nível da palavra que ele tem no coração. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a mulher do fluxo de sangue, que ouvindo falar de Jesus, disse: se tão somente tocar na orla do seu manto. Para ela ter aquela decisão de dizer: não, se eu tocar na orla do manto de Cristo eu vou ser curado. É porque ela, antes de tomar essa atitude, ela ouviu alguma coisa sobre Jesus. Agora, nós hoje estamos a ouvir sobre tudo. Estamos a ouvir sobre a política, estamos a ouvir sobre a ciência, estamos a ouvir sobre tudo. Olha, nos Estados Unidos aconteceu isso. Olha, o Cristiano Ronaldo marcou um gol. Olha, a vizinha aqui, o filho é mal educado. Olha, a vizinha dali é assada, é cozida. Estamos a ouvir tudo. Mas o quanto é que estamos a ouvir sobre Jesus? Ela foi curada porque ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aleluia. E hoje, irmãos, a estratégia que o diabo está a usar para roubar o nosso nível, a nossa vida cristã, porque a vida cristã é uma vida de adrenalina. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que a vida de Cristo, irmão Paulo, aquilo parece um filme, não é? Primeiro ele desce já do céu, nasce numa estrebaria, aos 12 anos está ali com os discípulos. Esse menino tem 12 anos, mas fala assim da lei. Quer ser batizado, pomba está a descer, depois começa a água está a ser transformada em vinho. Isso parece um filme. E hoje é um filme. Nós estamos ali, sentamos, uau. Então a vida de Cristo é uma vida de ação, uma vida de coisas acontecerem. E hoje, às vezes parece que estamos a ver uma fé mais religiosa. Vamos à igreja e saímos da igreja como se nada tivesse acontecido.
passou um ano, entrou um ano. Então a pergunta é, o que é que está a mudar? Não é Deus que mudou, irmãos. Não é a palavra que mudou. Será que o Estevão, o Deus que Estevão servia, não é o Deus que nós estamos a servir? Não, é o mesmo Deus. A questão é o quanto de Deus cada um tem. Cada um tem. A Bíblia diz que quando Moisés morre, eu acredito que Josué estava atormentado, porque Josué era o co-líder de Moisés. Sabe o que é substituir um homem como Moisés? Há líderes que ninguém quer que ele morra, porque não é só ele que consegue fazer isso. Substituir um homem na calibre de Moisés era um desafio terrível. E Deus chamou o miúdo Josué e disse: Josué, não fica assustado, meu filho. Moisés não era mais espiritual do que tu. Eu vou te passar o segredo de Moisés. Medita na minha palavra de dia. Tenha cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Prudentemente te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Deus está a passar a Josué o segredo de Moisés. Moisés não foi grande por causa dele mesmo. Moisés foi grande por causa do nível da atenção que ele deu a mim. Josué, faça o mesmo. Você vai experimentar as mesmas coisas que Moisés experimentou. E parece que Josué acatou esse recado. Tanto que Josué não experimentou nenhuma derrota. Excepto naquele cenário em que Acã tinha pecado. Josué não experimentou derrota. Josué foi um grande líder. No princípio estava com medo, mas depois lhe passam a receita. Olha, a receita está aqui. Eu gosto de falar que se existe algo na nossa vida que não está a funcionar conosco, é porque geralmente há algo que nós não sabemos. Não é porque somos menos inteligentes, não é porque somos mais azarados, não é isso. Ou que Deus não se lembra de nós, ou que o diabo está a implicar conosco. Não, irmãos. Muitas das vezes é porque há uma coisa que nós não sabemos. E nós precisamos saber mais sobre a palavra de Cristo. Jesus falou aos seus discípulos: se vós estiveres em mim, e todos nós estamos em Cristo, estamos em Deus por meio de Cristo. Mas ele fala algo além. E se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E hoje nós estamos a orar: Senhor, 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 manifesta. Senhor, estamos a gritar: Pai, Pai, Pai. Nada. Poxa, mas Deus, então, como gritei 3 horas. Não aconteceu. Jesus disse: se vós estiveres em mim, tudo bem, eu estou em ti, sou nova criatura. Mas, além de você estar em mim, as minhas palavras precisam estar em ti, para que as coisas comecem a acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque toda criatura ouve a voz do seu Criador. Se você tiver cães em casa, há pessoas que têm cães em casa, o pastor tem. Mas quero dar exemplo de cães, aqueles cães grandes, um pitbull, por exemplo. Cães agressivos. Quem visita fica com medo. Uau, esse cão vai morder. Mas o dono consegue até bater no seu cão. Sim ou não, irmãos? Por que ele consegue bater e você não? Porque ele é o dono. O cão vê nele uma autoridade. O cão é grande. Tem poder até para matar o dono. Um pitbull, por exemplo. Mas não mata. Ele respeita o dono. Porque esse é meu dono. Mas você que é vizinho, chega lá e ele dá uma chapada, vai no cão agressivo, tomas. Vais assustar, estás a ver o anjo Gabriel. Oh. Oh, aqui aonde? Não, filho, seja bem-vindo. Não, mas estava só a brincar com o cão. Não, seja bem-vindo. Amado, senta aqui, senta no trono, senta. Quero voltar, olha, aqui já não se volta. Por quê? Porque a criatura, ela só respeita a voz do seu Criador. Então, se a criatura só respeita a voz do Criador, tudo que foi criado é uma criatura. O céu, a lua, o corpo, as cadeiras, tudo é criação de Deus, de alguma forma.
Quando você diz assim na cadeira, ei cadeira, move-te daqui para ali. Ela sabe por que ela não te obedece? Porque ela não encontra na tua voz a voz de quem lhe criou. Está a perceber o que eu estou a dizer? Mas se Deus chegar assim e dizer, cadeira, mova-te daqui para ali, vai se mover ou não? Vai se mover ou não, irmãos? Vai. Ele pode tudo, ele é Deus. Não, não é ele é Deus, não é só por isso. É porque a cadeira conseguiu perceber nessa orientação a voz do seu Criador. Quando Cristo, por exemplo, decidiu andar por cima das águas, aquilo não é ilusão. Jesus também tinha ilusão. Anda mesmo nas águas, não podia pegar um barco. Não, é que quando ele decide andar sobre as águas, ele sabia, fui eu quem criei esse mar. Então, ele ao tocar no mar, o mar está a reconhecer nos pés dele quem lhe criou. Então, se o meu Criador agora quer que eu me comporte como tapete, quem sou eu para desobedecer o meu Criador? Então, aquilo era tapete, ele está a andar. Pum, pum. Pedro disse, eu também quero andar. Jesus diz, vem. Por um minuto, por causa da palavra de Cristo, Pedro se apoia na palavra, na fé de Cristo, e Pedro também caminha. Então, o mar também está a olhar para Pedro e está a ver em Pedro a voz do Criador. Está a obedecer. Quando Pedro deixa de olhar para Cristo, Pedro começa a afundar. Por quê? Porque o mar já não está a olhar em Pedro a voz do seu Criador. Então, quando um crente está no meio de uma situação, uma enfermidade, seja o que for, e ora, diz, situação eu te ordeno, altera-se, doença vai, desemprego vai. Se esse desemprego, se essa doença não encontrar em ti a voz do Criador, ela não te obedece. Vocês irmãos estão a perceber? Vocês irmãos estão a perceber? Isso é o profundo. Ela não te obedece. Então você vai dizer, olha, enfermidade, eu te ordeno, desapareça agora. Mas a enfermidade está a te olhar, você é quem? Não te conheço. Agora, se for o mestre, ele vai dizer, uau, esse é o meu dono. Se ele está mandando eu desaparecer, eu tenho que desaparecer. Eu tenho que desaparecer. Corpo ganha vida. Corpo vai ganhar vida, porque é o dono. Agora, quando eu me encho da palavra de Cristo, da palavra de Deus, eu estou a ganhar a autoridade que está na palavra. Vocês estão a perceber? Então, quando eu falar, quando eu orientar, as coisas começam a acontecer, porque as situações vão ver em mim a autoridade de Cristo. Então eles vão dizer, Jesus está-me a mandar, eu tenho que obedecer. Já não vão olhar o Paulo, já não vão olhar o Dorivaldo, já não vão olhar o pastor. Vão dizer, é Cristo que está a mandar. Os demônios vão se sujeitar, não por nossa causa. Então o demônio nos conhece. Não. Mas quando nos falarmos sai, ele não está a olhar para nós, está a olhar Cristo que está em nós. O quanto de Cristo nós temos, o quanto da palavra nós temos, a autoridade da palavra, ela vem em nós. Daí que é importante nos enchermos da palavra de Cristo. E deixa de dizer, a estratégia do diabo hoje é fazer com que as pessoas deem atenção a tudo, menos a palavra. Nós gastamos 1 hora para ver o jornal, mas é difícil gastar 1 hora para ouvir a palavra. Mentira ou verdade, irmãos? Ficamos 8 horas no trabalho, mas quando o culto passa de 2 horas, o culto está a demorar. Isso está a ficar aborrecido. Mentira ou verdade, irmãos? Nós somos assim. E depois queremos reclamar com Deus. Deus, isso não funciona, isso não é verdade. Não é verdade como? Não é verdade como? O quanto de atenção é que você está a dar? Aleluia. Queremos reclamar com Deus que as coisas não estão a funcionar, que não estamos a ver nada da nossa vida, mas a questão é o quanto de atenção nós damos à palavra de Cristo. A Bíblia fala que no tempo em que o povo de Deus estava a ser oprimido, Deus diz a Moisés, vá a Faraó e diga que liberte o meu povo para que eles vão ao deserto me adorar. Quando Deus nos libertou, irmãos, das trevas do mundo, a intenção de Deus era que nós fôssemos livres para lhe adorar. O objetivo da nossa vida na terra não é outra senão adorar a Deus.
Aleluia. Essa é a missão máxima de todo homem, a adoração. Adoração. Tudo que fazemos, tudo que deixamos de fazer, tem que render adoração ao nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E é interessante que Faraó diz algo assim, muito importante. Faraó diz o seguinte: esse povo está ocioso demais. Faraó conclui que se o povo de Deus estava a pensar em ir para o deserto para louvar e adorar o seu Deus, é porque eles estavam ociosos, estavam sem trabalho, estavam com muito tempo. Nós na nossa terra agora falamos, eles têm muita paz, estão muito à vontade. Então, qual é a estratégia que Faraó usa? Mandem aumentar a carga de trabalho deste povo. Se lhes entregavam a palha, agora não lhes entreguem mais, eles vão à busca. E quando o Faraó aumenta a carga de trabalho do povo, o que é que o povo faz? O povo vira-se contra Moisés, contra aquele que queria lhes levar, lhes conduzir ao lugar da adoração. Moisés, você não veio nos ajudar. Porque desde que você trouxe essa palavra, a nossa vida, em vez de melhorar, ela está a piorar. Nós estamos a sentir mais pressão até. Eles se voltaram contra Moisés, aquele que queria lhes conduzir a um lugar de adoração. E Faraó, se os irmãos não sabem, Faraó é um tipo de Satanás. E a estratégia que o diabo tem usado hoje é a mesma. Hoje, as pessoas estão tão ocupadas que elas têm se esquecido das coisas mais importantes. Até do ponto de vista natural. Quantos pais trabalham tanto que se esquecem dos seus filhos? Não sabe o nome da professora do filho, não sabe o que o filho comeu hoje. O filho vai para a creche, encontra no final do dia, fim de semana também tem pressa. Quer dizer, as pessoas hoje, por causa da pressão da vida, porque se calhar os irmãos acham, não, isso é algo todo mundo. Hoje o mundo todo vive isso, irmãos, uma pressão para as coisas da vida. E nos países que também não há nenhuma pressão, as pessoas depois se suicidam. Porque não tem nada a fazer nessa terra e começam a se suicidar. Então há uma pressão. A vida moderna, não sei se os irmãos estão a perceber o que eu estou a falar, nos traz uma pressão. Agora tenho que conseguir isso, casa, carro, filhos, saúde. Essa pressão que a vida nos traz leva-nos a trabalhar. Vamos trabalhar, tentamos fazer isso, tentamos fazer aquilo, procurar novas ideias. E muitas das vezes, por causa dessa pressão, se os irmãos estão a perceber, nós nos esquecemos do mais importante. Aquilo que lemos no princípio, Marta e Maria. Estamos preocupados em fazer coisas boas, necessárias ou importantes, mas deixamos de lado agora o que é necessário. Que era dizer o seguinte: eu trabalho às 8 horas, não vou acordar 1 hora antes, 2 horas antes, para buscar a Deus. Senhor, eu vou trabalhar, dá-me força, dá-me direção, dá-me ânimo, dá-me confiança, que seja o Senhor na frente e eu vou depois. Amém? Colocarmos Deus como prioridade, consagrarmos Deus, já não temos tempo para isso. Já não temos tempo sequer para meditar na palavra de Deus. Vez domingo é que lembramos da nossa Bíblia, sacudir a poeira, tenho que ir para a igreja. Sábado lembramos que somos crentes, segunda-feira esquecemos. Não é verdade, irmãos? Depois ficamos a reclamar: Deus, onde é que está Deus? Minha vida não acontece nada. Como é que vai acontecer se Deus está ali, à espera que você lhe dê alguma atenção? Nem todos foram curados quando Jesus passou por aquela cidade onde foi tocado pela mulher do fluxo de sangue. Se calhar haviam outras mulheres que sofriam com a mesma doença ou com doenças piores, mas aquela mulher foi tocada porque ela decidiu dar atenção à palavra de Cristo. Aleluia. Igreja, deixa que vos diga, Jesus afirmou categoricamente que até os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele não passarão. As palavras de Cristo são espírito e vida. O salmista disse: são palavras puras, refinadas em forno de barro, purificadas 7 vezes. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra
é a palavra de Deus. Precisamos amar a palavra, irmãos. Precisamos nos deleitar em ouvir a palavra, em meditar na palavra, gastar tempo em ouvir a Bíblia, pegar ali uma Bíblia em áudio. Estamos no carro, estamos a ouvir a palavra. Estamos em casa, estamos a ouvir a palavra. Quer ouvir uma música, aproveita, coloca uma música gospel para ouvir mais a palavra. Quer ver um filme, aproveita, vê um filme evangélico para se encher. Você vai perceber que as coisas vão começar a fluir naturalmente na tua vida. Você vai começar a ver sinais, prodígios e maravilhas de forma natural, por causa do poder da palavra. Durante a minha jornada como crente, uma das coisas que eu mais amo em Deus é ver sinais. Eu já vi Deus fazer coisas que eu fiquei assim, uau, como é que isso é possível? Isso é verdade, existe. Eu também estou admirado. E eu sei, uau, é a palavra de Cristo. Eu me lembro há tempos ainda, que foi acho que alguns meses, que uma menina, ela caiu de um, eu até postei esse testemunho no meu Facebook, ela caiu de um pau, de uma mangueira, acho que de 3 metros ou 4 de distância. Os pastores viram, né? Acho que postei no meu Facebook. Caiu, ela foi para o hospital, e o hospital disse que não tinha material para operá-la ou alguma coisa parecida, e que ela tinha que voltar para casa porque não ia andar. E quando falaram comigo, eu fiquei assim, a primeira coisa que eu pensei, que coisa triste, uma criança vai parar de andar, meu Deus. Mas naturalmente fui orar com os meus meninos, fomos. E enquanto começamos a orar, eu comecei a crer no milagre. Eu disse, Deus, tu podes fazer isso. Não é justo que essa criança fique sem andar. Uma miúda de 10 anos, 11 anos. E quando começamos a orar, a miúda começou a levantar. A família está admirada. Eu também estou admirado. Eu até falava para a miúda, estás mesmo a andar bem, porque se cai depois o problema é o pastor. E ela começou a caminhar. E até hoje, a miúda está a caminhar perfeitamente, não voltou ao hospital, está ali perfeita, está curada. Está perfeita. Como é que isso acontece? Pelo poder da palavra de Cristo. Aleluia. Pelo poder da palavra de Cristo. E quando essas coisas acontecem nas nossas vidas, nós nos sentimos motivados, a nossa fé motivada. Mas essas coisas não são privilégios de alguns. Quem diz, não, ele é ungido, ele tem a unção especial, Deus o chamou, é mentira. Você também pode viver essas coisas. Você também pode desfrutar dessas coisas. Não é uma unção específica dos pastores. Há uns que dizem, não, vocês estão mais próximos de Deus, então vão lá e orem por nós. É mentira. Jesus abriu o caminho por meio do seu sangue. O véu se rasgou. Hoje eu e você podemos nos achegar a Deus. Só precisamos fazer algo. Guardar a palavra. Se nós guardarmos a palavra vai nos guardar. Escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Um homem que estava a pecar muito, até o ponto de matar o outro por causa da mulher dele. Ô irmão Paulo, não temos coragem de fazer isso? Eu não tenho coragem. Um homem que estava a agir loucamente, mas depois ele para e diz, eu falhei por causa de uma coisa, eu esqueci a palavra. Às vezes nós estamos a andar em certos erros, nós falamos, eu mesmo que estou a fazer isso, agi mesmo assim, se comportei assim, eu até que sou da igreja, eu até que sou filho de Deus. Nós não devemos vigiar necessariamente o nosso caráter, nós devemos vigiar a palavra. Se você vigiar a palavra também vai te vigiar. Você está a pensar em falar alguma coisa que não deve, a palavra vai soar no teu coração. Ao servo do Senhor não convém contender. Os capítulos estão ali dentro, estás a perceber? A palavra está aí dentro. Então é isso que nós precisamos fazer, igreja. Guardar a palavra, e a palavra vai nos guardar. Vai nos guardar de pecar contra Deus, vai nos guardar de nos afastarmos de Deus,
vai nos guardar de doenças, vai nos guardar de enfermidades, vai nos guardar da tristeza, vai nos guardar da depressão. A palavra vai nos guardar de tudo. Amém? Porque essa palavra tem poder para tudo. Essa palavra criou o céu e a terra. E essa palavra tem poder para sustentar as nossas vidas. Então, a mensagem que eu trago hoje para os irmãos é essa. Não é outra coisa, eu não quero trazer aqui uma receita mágica. Eu não quero trazer aqui uma ministração para os irmãos verem, uau, esse jovem tem poder. Não. Não. Eu quero vos dar o segredo para uma vida de sucesso em Cristo. E não existe outro segredo, irmãos. Se eu estou firme em Cristo até hoje, é porque eu estou firme nessa palavra de Deus. E eu sei que quando eu deixo dessa palavra, eu estou a deixar Cristo. E quando eu me aproximo dessa palavra, eu estou a me aproximar de Cristo. A Bíblia é mais que um livro. A Bíblia é um presente de Deus para nós. A palavra escrita, ela tem o mesmo poder que a palavra falada ou que a palavra viva. Nós só precisamos colocá-la no nosso coração. Quando nós pegamos essa palavra, colocamos no coração, ela se torna uma palavra viva. E essa palavra viva opera nas nossas vidas. A diferença entre a Bíblia e Deus, na verdade, Deus como pessoa, é como a água. A água você encontra no estado sólido, não é? No estado líquido e no estado gasoso. No estado gasoso parece que não é nada, é espírito. No estado líquido você já consegue beber. No estado sólido é algo pesado. É como a Bíblia, você olha para a Bíblia, esse livro é Deus. Essa palavra é Deus. Amém. A Bíblia diz no princípio era o quê? A palavra. A palavra estava com quem? Com Deus. E a palavra era? E a palavra se fez carne. A palavra que estava lá, que era a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E o que é que mandaram nos escrever aqui? O que é que eles escreveram? Escreveram a palavra, Cristo. Aleluia. Amém? Essa é a diferença. Temos que dar mais atenção à palavra de Deus. Amém? Que Deus se digna abençoar essas palavras nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Aleluia. Fala uma palavra para mim. Fala uma palavra para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Pai, no nome de Jesus, te agradeço pelo poder da tua palavra. Pai, eu oro para que a palavra que foi ministrada dê fruto dos nossos corações. A 30, 60, 100 vezes mais. Pai, não permita que estejamos distraídos, cansados, afadigados com as coisas da terra. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor. Que a nossa atenção esteja em Ti, Senhor. Que não nos desviemos de Ti nem para a esquerda nem para a direita. Pois Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Pai, dá-nos ânimo, força e vigor para nos mantermos ativos, vivos, consistentes na palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. Amém. Boa palavra, não é? Nosso querido, se ele me permite, ele perdeu o voo dele para Angola. Dá para entender porquê, não é? Aleluia. Deus é bom, não é? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É tão bom sentar e ouvir a palavra, não é? Uau! Uma coisa é estar aqui a pregar, uma outra coisa é estar sentado e ouvir, não é? E enquanto eu não sabia que ele tinha perdido o avião, não é? Então eu estava-me a preparar para pregar.
Sabe o que é que eu ia pregar hoje aqui na igreja? Tendes ouvidos para ouvir e olhos para ver a palavra. Amém? Aleluia. Como Deus faz as coisas tão bem. Então nós estamos gratos, meu querido pastor de Rivaldo. Nós não sabemos se vai já. Só lá para o dia 5, né? Tem o avião dele. Agora as coisas com o Natal ficam um bocadinho mais difíceis, né? Então, Deus o abençoe ricamente. Sei que Deus tem propósitos para estar aqui. Não é só porque perdeu o avião. Não é? Deus tem coisas tremendas, eu acredito. Vitórias e coisas que Ele vai plantar, vai semear agora, vai colher na frente. Em nome de Jesus. Por isso nós abençoamos nosso amado servo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E oramos, Senhor, para que sobre ele seja derramado teu azeite dourado, Senhor. A unção dourada sobre ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Certamente tens coisas tremendas para esse jovem. Que ouve o Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos todos felizes e amados? Bem, estamos a sentir já o frio que vem aí. Mas valeu a pena vir até a casa do Senhor. E que essa palavra fique em vosso coração. Não deixe que os pássaros venham roubar essa palavra. Seja essa porta fora, entra lá na rua, já esqueceram a palavra. Guarde essa palavra em vossos corações. Amém? Que Deus o abençoe ricamente.